recebendo aqui o José Monteiro, ele é da Ordem Dourada do Brasil. Exatamente. E estamos aí unindo esforços, né, em toda a sociedade brasileira, em todos os âmbitos sociais, para mudar o quadro que aí está no Brasil. Que a questão da legalidade no Brasil é algo que está muito precário, que a questão das ideologias que estão levando o nosso governo a um lugar muito perigoso, né? E vem cá, José Monteiro, eu quero até registrar aqui a participação do Carlos Magno. Ele que está ouvindo o programa disse que está numa chuva danada. Está chovendo? Onde é que será que o Carlos Magno anda? Está chovendo, Tony Camargo? Ah, está chovendo mesmo. Está certo, Carlos Magno. A pergunta que vem é a seguinte. Esse movimento, essa ordem, ela é apartidária? É um estopim para um novo partido? O que é exatamente? Não, é apartidária, né? Não temos pretensões políticas. E até a Ordem Dourada do Brasil, ela é apenas mais um grupo de patriotas, porque existem vários grupos em todo o Brasil se formando com esta mesma linha de ação, né? Então não somos não temos a pretensão de sermos os únicos nesse sentido, né? A sociedade brasileira está segmentada em diversos movimentos sociais que não levam a lugar nenhum. Por exemplo, eles dão direitos e tiram os deveres daquelas pessoas, aí cria o desequilíbrio social que nós vemos aí. Então nós primamos pelo equilíbrio entre direitos e deveres, né? Porque aonde você dá mais direitos a um determinado grupo e fica o desequilíbrio, cria o caos social que nós estamos vendo aí. E a sociedade brasileira fragmentada, ela não consegue se unir contra o inimigo comum, que é a corrupção, e essa corrupção ela tem um nome, né? Se chama Fórum de São Paulo, que por detrás do Fórum de São Paulo, que é uma organização internacional, que isso pouco se fala na mídia, né? Sobre o Fórum de São Paulo, sobre a Unasul, sobre a Ursal. Toda essa questão está o comunismo, a doutrina comunista, que muitos falaram, não existe mais. Porém, a doutrina comunista, ela está ressurgindo com essa nova fachada, né? E a gente traz esse assunto para a sociedade brasileira, porque esse assunto, a sociedade brasileira precisa investigar e pesquisar a fundo. Nós não somos os senhores da verdade, porém, os fatos falam por si. Os países comunistas no mundo, eles criam duas classes sociais. A classe média é extirpada da sociedade. Você cria a classe trabalhadora, trabalho praticamente escravo, e você tem a classe, a elite, a nata da sociedade, que são aqueles os apadrinhados do governo, né? E ali você tem só duas classes sociais. Você separou a sociedade. E como é que você faz isso? Mas esses apadrinhados, por exemplo, vamos citar aí alguém, né? Seja qual for o governo que se estabeleça no Brasil, seja qual for o partido, é certo que a Odebrecht e essas empresas, as empreiteiras gigantes vão sempre ganhar as licitações, até porque não há muita concorrência, né? Isso não tem a ver com falta de concorrência naquele nível para ganhar essas obras que são... Então, aí eu trago toda a sociedade brasileira a fazer uma reflexão, né, sobre as pesquisas que vão fazer a partir de agora, sobre o que é o Fórum de São Paulo, o que é o Unasul, o que é o Ursal, né, e aí vocês vão ver em toda essa ideologia que é um pacto em todos os países socialistas, digamos, né? Porque mas foi criado através do Estado brasileiro, né? Não, foi criado através de vários partidos socialistas da América Latina, inclusive é inconstitucional, porque um partido brasileiro, ele não pode fazer parte de uma organização internacional. Isso fere a Lei de Segurança Nacional, né? Uhum. Então, nós estamos lutando para conscientizar a população brasileira, porque veja só, isso não é algo pontual, né? Os empréstimos do BNDES para onde foram? Houve empréstimos para Venezuela, para Cuba, para África, para Argentina até mesmo. A maioria dos países que foi, os empréstimos... A Bolívia também. Sócios do Fórum de São Paulo. Uhum. E esses países da África são países também socialistas, que estão a caminho do comunismo. Então vejam que nada está separado. O nióbio brasileiro, nas mãos da China. 15% das jazidas de Araxá estão nas mãos da China, né? Isso
está para todos verem, né? Todas essas pesquisas podem ser feitas por qualquer um de nós. Então não é uma questão meramente política nacional, é uma questão que já extrapola a segurança nacional. Então dia 20 agora, nós estaremos nos reunindo, né, os patriotas aqui de Joinville, e em todo o Brasil, é um movimento nacional, estaremos nos reunindo em frente aos quartéis de todo o Brasil, solicitando a intervenção instituinte da Constituição Brasileira referente ao artigo 142. O que diz o artigo? O artigo 142 ele diz o seguinte: quando os poderes estão desequilibrados, né, quando não há mais um funcionamento adequado dos três poderes, as Forças Armadas vão lá e intervêm, né, nos poderes para que equalize novamente o Estado democrático de direito. Quando uma democracia, a gente sabe que a democracia ela é sempre frágil, né, porque ela depende da transparência, né, depende da representatividade, que hoje nós não temos, ou seja, a Dilma tem 8% só de aprovação e está lá fazendo o que quer. Então isso não é uma representatividade. Então quando se perde essa representatividade, quando se perde o equilíbrio entre os poderes, ou seja, o executivo comandando o judiciário, o executivo comandando o legislativo, se tem uma interferência direta no Estado democrático de direito. Não, tudo bem, José Monteiro, eu concordo, mas a popularidade de um presidente, de um governador, não pode ser considerado fator determinante para definir a popularidade são pesquisas, não são? Sim, a popularidade não seria só o determinante, a popularidade, mas seria também a questão das contas, das pedaladas que nas contas. Então, a popularidade é só um retrato do que tem por trás. Porque muitas vezes um governo pode tomar decisões que não são populares, mas que são necessárias, e eu não estou dizendo que o governo federal está tomando essas decisões, não, eu tenho tese, né? Eu compreendo o que o senhor está falando, e até esse é o debate, né? Nós precisamos trazer para a sociedade para que ela tome consciência do que realmente está acontecendo, e nós estamos tocando no ponto. Mas outra coisa, José, na medida que nós recorremos às Forças Armadas, os quartéis devem ser os quartéis do Exército, Marinha e Aeronáutica. 62BI. No caso aqui de Joinville, 62BI. Na medida que a gente recorre às Forças Armadas para essa intervenção, a gente não corre o risco de ter uma volta do regime militar, o que seria ruim, porque o governo, os militares intervirem para recompor a ordem, digamos assim. Essa é a intenção. Esse é outro ponto muito importante. A controvérsia se houve ditadura ou não, porque houve alternância de poder e houve eleições, né, também. Mas não é esse. As eleições eram só para prefeito e deputados, né? E toda a conjuntura daquela época também estava relacionada a um regime como Cuba. Ou seja, se não tivesse aquela interferência das Forças Armadas naquele momento, nós seríamos um país aos moldes de Cuba, que hoje é uma ditadura. Vejam, o que fala da ditadura é uma ditadura. Então vejam que não houve uma ditadura ao nosso ver, mas não é isso que a gente quer. A gente quer uma interferência das Forças Armadas nos três poderes para restabelecer o Estado democrático de direito, tirar essas influências do governo no Estado brasileiro, porque o governo não é o Estado. E hoje nós vemos o Estado, as instituições de Estado submissas ao governo. Quando que quem quiser saber mais sobre a Ordem Dourada do Brasil, como é que faz? Tem algum site, algum local? Então, como é que funciona? Nós temos a ordemdourada.com ou Ordem Dourada do Brasil no Facebook. E esse evento que vocês estão se programando está marcado para que data mesmo? Dia 20 agora. 20 de setembro. 20 de setembro. Portanto, domingo. Nesse domingo. Em todo o Brasil, né? Então, saliento que não é só a Ordem Dourada que está nesse movimento, mas há outros movimentos que também... movimentos. E não buscamos a ditadura, nada disso, pelo contrário. Queremos restabelecer novamente a representatividade no Congresso, no Executivo, e isso não temos mais. Muito bem, quero agradecer muito a José Monteiro, da Ordem Dourada do Brasil, por esses esclarecimentos, né? E o pessoal está convocando os interessados para que
em Joinville, no próximo dia 20. Qual é o horário? Às 16 horas. Às 4 da tarde, domingo, em frente ao 62BI. Exatamente. Aqui o 62º Batalhão de Infantaria. É importante pesquisar sobre tudo isso que foi falado, porque é importante e não estamos, como está vindo um temporal aí, está vindo um temporal para o nosso lado. Aqui É verdade. Eu, na verdade, eu confesso que eu me preocupo muito assim com muito alarmismo, que acaba ainda prejudicando muito a economia, e aí fica tudo pior, né? Não, e, é preciso ter... e é justamente por isso o equilíbrio das informações, passar com equilíbrio, mas quando o prédio está pegando fogo, você não pode deixar de falar, né? Não, claro. Então... E, sem dúvida, há problemas... A informação tem que ser passada. Sem dúvida, e por isso que a Rádio Clube está aqui sempre à disposição. E José Monteiro, muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.